Um dia alguém me perguntou, sério, que você que gosta de ler, que é autor, me indica um livro para leitura. Algum livro que seja um livro diário teu. Eu falei, fácil. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é um compilado de livros. Eu falei, cara, mas a Bíblia Sagrada ela é chata, ela acaba demorando muito para ler e é complicado. Não, não é. Deixa eu te explicar por quê. Em primeiro lugar, a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Tudo permanece acontecendo, não há nada de novo, tudo já está escrito na Bíblia. E em segundo, ela não foi escrita em ordem cronológica, não. Ela é por ordem literal, dividido em Velho e Novo Testamento. Deixa eu falar um pouquinho para você, que talvez te ajude a querer entender melhor a Bíblia e entender porque ela é tão atualizada. Começa com os 5 primeiros livros, Pentateuco, que é a Torá, o livro sagrado do judaísmo, que também é do cristianismo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 primeiros, fechou. Pentateuco, pronto. Terminamos os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí entramos em Josué. Josué, que tem o famoso, seja forte e corajoso. Não temas, eu estou contigo. Deus nos falando isso. Josué, Juízes, Ruth. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. E então, o mundo ele é dominado por vários impérios, persa, babilônico, e nesse período todo, Jerusalém é destruída. E aparecem então os construtores, governadores, sacerdotes, Esdras, Neemias e a rainha Esté. Com isso, terminamos a primeira parte da Bíblia literal, que são os livros históricos. E aí entramos nos livros poéticos. Sim, existe poesia na Bíblia Sagrada. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cantares, diga-se de passagem, junto com o livro de Esther, são os únicos livros que não existe a palavra Deus. Não é escrita a palavra Deus, não é pronunciada a palavra Deus. Óbvio que está implícito, porque ele é a plenitude da onipresença e onisciência. Então ele está lá, só não está escrito a palavra Deus, só uma curiosidade para você saber. Terminando os livros poéticos, entramos nos profetas, maiores e maiores, são os livros proféticos. São eles, Isaías e Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. O mesmo Daniel que foi jogado na cova dos leões por adorar a Deus. E entramos nos profetas menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pronto, fechamos o Velho Testamento. Entra num período de silêncio total. Já foi profetizado, tudo que tinha que ser profetizado foi vivido, já foi esclarecido, tudo que tinha para ser esclarecido no Velho Testamento. Entramos então no silêncio de Deus. Ele passa 400 anos em silêncio, observando de camarote o comportamento da raça humana e preparando a grande chegada do Salvador do mundo. 400 anos depois, ele escolhe a Virgem Maria. A Virgem Maria dá a luz a Jesus Cristo. Nasce o Redentor, nasce o Salvador. Começam então os 4 evangelhos da Bíblia. Evangelho nada mais é que boas novas. Então as boas novas de Jesus Cristo foram contados sob a visão de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus ressuscita e ascende aos céus. Antes da sua ascensão aos céus, ele explica aos discípulos o que eles têm que fazer e como que vai funcionar daqui para frente, a igreja primitiva, como que surgiu, explica tudo. E entra no 5º livro do Novo Testamento, que o nome já diz tudo, Atos dos Apóstolos. No livro de Atos começa a igreja primitiva e é no livro de Atos que existe a conversão de Saulo, que passa a se chamar Paulo. São Paulo é o meu autor preferido, meu autor favorito. E Paulo então começa, já convertido ao Evangelho, ele começa a escrever suas cartas. E aí escreve aos Romanos, 2 aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, escreve aos seus amigos 2 cartas, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Pronto, terminamos as cartas paulinas. Foram as cartas que Paulo escreveu. Passando isso, entramos no livro dos Hebreus. Os hebreus estavam sendo perseguidos pelo Império Romano
já eram conhecidos como os cristãos e seguiam a Cristo, como nós. A Bíblia é atual. E acontece que eles estavam sendo perseguidos. E então o autor de Hebreus, que só Deus sabe quem é, a gente pergunta quando chegar lá em cima. O autor de Hebreus foi e escreveu o que Deus mandou. E disse: olha, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A Bíblia é atualizada, ele continua nos falando isso. Termina Hebreus, vem os discípulos de Jesus. Escreve Tiago, 1 e 2 Pedro e entra o discípulo do amor, João. João escreve 3 epístolas, escreve 3 cartas, que é amor puro. Você aprende como é o amor, como amar com João. 1ª, 2ª e 3ª João. E entramos no penúltimo livro da Bíblia, Judas. É em Judas que é relatado a briga do anjo de Deus com o próprio Lúcifer pelo corpo de Moisés. Judas, irmão de Jesus, foi discípulo dele. E entramos no último livro, Apocalipse. Apocalipse, que em inglês é Revelations, que é as revelações do fim dos tempos, ou seja, tudo que está acontecendo agora, guerras, terremotos, pandemias, furacão, falta de amor, pai matando filho, filho matando pai, isso tudo já está escrito, tudo isso vai acontecer. A Bíblia, ela tem cerca de 1.500 promessas. Dessas 1.500 promessas, Apocalipse está a última que falta acontecer. O próprio Jesus prometendo e dizendo: eu vou voltar. I'll be back. E ele vai voltar. Em Apocalipse é um livro cheio de esperança. De esperança por quê? Porque é lá que está dizendo que nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro nem dor, onde não haverá mais tristeza nem pranto. Que vamos morar com Deus. Jesus vai voltar. E a Bíblia termina com o personagem principal, do jeito que começou, com Jesus junto na criação do mundo e ele prometendo que vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te desejo uma boa leitura, que você possa se alimentar, que você possa devorar, imergir na Bíblia Sagrada. Aproveita que o ano está acabando e já começa a leitura, que deve ser lida durante 2024 todo. E quando chegar em novembro, dezembro de 2024, você tem essa mesma percepção que eu, de que há sim uma esperança. Um super beijo, uma boa leitura e Deus te abençoe sempre mais.